estamos na Rua da Casa do Bandarra, portanto, mesmo a chegar, e temos os dois edifícios com atrativos, digamos assim, de Trancoso, um em frente ao outro. Casa do Bandarra e Centro de Interpretação da Cultura Judaica. Vamos entrar na Casa do Bandarra primeiro? Vamos. Parece-lhe bem? Porque eu estou curioso. Quem é que era este homem? Estou curioso. Apesar que eu ganhei um livro há uns anos atrás, em Cascais, de um escritor que já se foi, que por um acaso tio do meu genro, né? E realmente eu tive uma... Ele falou, olha, você vai ver esse livro, cuidado que você pode se impressionar, mas um livro realmente sensacional. E vim agora em Trancoso, que é a terra dele, desse escritor, do senhor Antônio, e agora vou conhecer a Casa de Bandarra. Emoções rolando, ó. Já começou a ficar arrepiado. Vamos lá. É para ser. Bem-vindo à Casa do Bandarra. É aqui. É aqui que falamos sobre ele. Eu gostava de contar um pouco da história dele, de enquadrar. Portanto, sapateiro, profeta, poeta, como já fomos falando, do século XVI, é o primeiro homem daqui a ir à Inquisição porque fazia a interpretação da Bíblia à sua maneira. A Inquisição não gostava muito disto, de tudo o que saísse fora da normalidade, então leva-o ao auto de fé. A Lisboa, é lá que se passa o seu auto de fé, e ele lá promete que não toca mais em assuntos relacionados com a Bíblia, a falar ou a escrever sobre eles. Desconfia-se ainda hoje que ele possa ter sido judeu. E porquê? Porque naquela altura não era comum um sapateiro, apesar de ter vindo de famílias nobres, porque ele diz isto em processo de Inquisição, saber ler e escrever. Quem detinha este conhecimento eram os judeus e era o clero. E depois também pelo facto de ele ler unicamente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a Tora para os judeus, portanto, estas duas características levam-nos a pensar que ele possa ter sido judeu, mas não há certeza. Aquilo que ele promete e aquilo que acontece em auto de fé está relacionado então com a interpretação da Bíblia. Então, mais tarde, ele regressa aqui a Trancoso, a uma aldeia que temos aqui próxima, que se chama Aldeia Velha, o lugar do Nogueirão. É um local isolado, onde nós pensamos que ele se tenha refugiado também para não voltar a cair na tentação de tocar outra vez nos temas que lhe foram proibidos. Então, esta casa, falamos sobre ele, é uma casa muito pequena, de homenagem. Nós neste piso temos um documentário de tradição oral. Pessoas mais velhas aqui da zona de Trancoso que falam sobre ele. Dado que nós não temos muita coisa documentada, temos unicamente o processo de Inquisição e pouco mais, a tradição oral, o saber oral é bastante importante também para nós. Então nós fomos fazer uma recolha de depoimentos em 2017, quando se abriu a casa, e estas pessoas falaram sobre aquilo que ouviram aos pais, aos avós, e então temos este pequeno documentário aqui neste piso. Temos algumas frases proferidas por personalidades importantes, o Padre António Vieira, o Fernando Pessoa, Elias Lipinier, que viveu no Brasil, e esta é a imagem conhecida do Bandarra. Foi assim que ele ficou conhecido, nas primeiras publicações das suas trovas, já no século XVII, em Paris. Ele aparece com uma veste nobre, tal e qual como ele tinha dito em processo de Inquisição. Me chama a atenção, Carla, esta assinatura seria do Bandarra? É do Bandarra. Foi assim. E por que Bandarra? Como pode ver, aqui não está escrito Bandarra. Temos ali, apesar de parecermos uns gatafunhos, está escrito Gonçalo Anes. Foi assim que ele assinou o seu processo de Inquisição. Contudo, Bandarra era uma alcunha. O nosso Gonçalo era um homem que gostava muito de ir para as tabernas, declamar as suas trovas e beber talvez um copito de vinho. Um boêmio. Um boêmio, um estroina, um bom vivant. É aquilo que significa Bandarra. E foi assim que ele ficou conhecido, como Bandarra. E além desta assinatura, nessa sala a gente pode encontrar mais história dele. Sim. Temos tudo de uma forma muito simplificada, as trovas e as lendas aqui nestes dois tablets. Aqui falamos sobre a parte da sapataria, dado que ele era sapateiro. Temos uma pequena banca com réplicas daquilo que ele usaria na sua oficina de sapateiro. E depois aqui deste lado fala-se sobre a Inquisição, o seu processo de Inquisição também. Lá fora no terraço
temos um poço muito especial. Este poço foi, quando a casa foi reconstruída, foi-lhe posto no fundo do poço um sistema de som que permite ao Bandarra, lá debaixo das entranhas da terra, falar connosco. Que nada! Verdade. Sonhei que estava sonhando que passados 100 janeiros, os portugueses primeiros se levantarão em bando. Vejo, mas não sei se vejo. O certo é que me cheira que me vem honrar a beira, um grande do pé do Tejo. Aqui está o Bandarra a falar connosco. Ou seja, de vez em quando vão sendo recitadas algumas trovas do Bandarra para ficarmos a conhecer mais um pouco. Para visitação, todos os dias? Todos os dias, exceto principais feriados nacionais, de resto todos os dias, entre as 9 e 5 e meia da tarde, com horário de almoço, mas todos os dias. Tá aí, uma boa dica para você vir a Trancoso e se aprofundar um pouco na história, se enriquecer culturalmente. Afinal, assim é Portugal hoje em Trancoso. E dará grandes benefícios. José Carlos, saímos aqui da Casa do Bandarra e mesmo em frente temos o Centro de Interpretação da Cultura Judaica, onde está inserida a nossa sinagoga. Que bacana e que facilidade. Sim. Vamos abaixar, né? Porque o meu 1,80 m já foi 1,87 m, sabe? Agora, com o passar dos anos, eles dizem que eu vou diminuindo um pouquinho. Acho que acontece, acho eu. Portanto, é um edifício novo. Isso, que é. O arquiteto quis diferenciar este edifício do resto da cidade. Quis que permanecesse uma figura diferente, que se destacasse do resto da cidade. E acho que conseguiu. Que máximo. Carla, aqui a gente vai entender um pouco da cultura judaica. Não sente já aqui alguma paz, alguma calma neste sítio? Com certeza. Eu venho aqui todos os dias e isto é a sensação que me dá, exatamente. Nós já não temos comunidade judaica atualmente aqui em Trancoso. Havia uma grande comunidade antes da Inquisição chegar. Hoje em dia não temos ninguém. Muitos fugiram para vários locais do mundo, inclusive ao Brasil, mas os que ficaram, os que permaneceram, tornaram-se efetivamente com os anos cristãos novos primeiro e hoje em dia cristãos. Ou seja, este espaço é para relembrar aquilo que houve em Trancoso, a comunidade tão importante que houve aqui em Trancoso, e serve também para os grupos que aqui vêm, porque nós acolhemos aqui grupos de todos os locais, de Israel, do Brasil, dos Estados Unidos, que aproveitam, vêm visitar, vêm tentar perceber as suas raízes e aproveitam então para rezar aqui na nossa sinagoga. A nossa sinagoga, nós dizemos que é uma réplica de sinagoga porque não temos comunidade judaica, mas é possível, fazemos aqui as orações. Ela é sefardita, é quadrada e tem como característica principal, penso eu, o facto de ser toda revestida à madeira e vocês podem ver que ela tem uma espécie de umas ripas por toda ela. Cada uma destas ripas representa uma vela acesa por todas as pessoas que sofreram com o horror da Inquisição. É como se imaginássemos agora aqui à volta de 500 velas acesas. É bastante especial para nós termos esta homenagem. No teto, os 12 quadrados que dão luz natural para a sinagoga e que representam as 12 tribos de Israel. E depois aqui os 4 pilares representativos das 4 matriarcas de Israel, Sara, Rivka, Leia e Raquel. Gostava de lhes mostrar também a nossa tora, que está aqui no Ehal. Ela veio de Israel em 2012, quando abrimos o centro, e é bastante antiga. Vocês conseguem ver a passagem do tempo. Sim. Já nela. Sim. Não sabemos oficialmente quanto tempo terá, mas pelo tipo de material e pela própria escrita, tudo indica que andará mais ou menos à volta dos 200, 300 anos, mais ou menos.
portanto ela é lida ocasionalmente, porque é preciso muito cuidado com ela. Ela é feita de pele de animal kosher, portanto não se pode tocar nos rolos com as mãos, por ser muito antiga e também por ser muito sagrada, mas ocasionalmente é utilizada nas orações. Aqui juntamente com a tora temos este objeto, isto chama-se Yad. Quer pegar? Isto é um apontador, simplesmente, não se toca com as mãos nos rolos, então vai-se seguindo a leitura com este objeto. O que significa esse dedo apontado para cima? É para seguir mesmo a leitura, portanto é um apontador. Este nosso é feito de prata, podemos encontrar de outros materiais, mas o mais usual é a prata como o nosso. Bonito. Tem mais peças aqui. Sim, temos o shofar também, que é este. O que é o shofar? Também. O shofar é um instrumento de sopro, simplesmente. É feito de corno de carneiro, neste caso, pode ser de outro animal kosher. Ele é tocado, por exemplo, em sinal de celebração, em dias especiais, como o Shabbat, o Rosh Hashanah, em que se lê a Tora e no final toca-se o shofar. Ele simboliza o sacrifício do carneiro no monte por Abraão, em substituição do seu filho Isaac. Antigamente, por exemplo, era muitas vezes tocado nas batalhas, porque apesar de não ter um som muito bonito, tem um som forte, poderoso. E o intuito neste momento é, por exemplo, a celebração. Temos também aqui as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos de Moisés, escritos em hebraico, como podem ver, em cada lado da Tora. Temos aqui também na sinagoga o talit, que é o manto que é usado nas orações. Os homens cobrem as costas, a cabeça com o talit. É como se eles ficassem ali numa redoma em que a oração e o momento em que eles estão a fazer a oração o alheasse de tudo o que está à volta, entende? É uma espécie de uma proteção. Aqui assim temos também a menorá, aliás temos duas, esta mais antiga, esta mais moderna, que foi feita segundo ordens de Deus, diretas a Moisés, e tinha que ser assim feita desta maneira. Tinha que ter uma haste ao meio, que era a mais importante, e desta haste sairiam 3 de cada lado, e tinha que ser feita de ouro batido para não enferrujar. As nossas não são feitas de ouro, mas seria essa a ordem de Deus. Uma boa oportunidade para você que quer entender um pouco mais dessa comunidade, visitar Trancoso. Aqui a gente pode presenciar a entrada da Inquisição em Trancoso, né, a família Nunes de Carvalho, de Trancoso para o mundo. O que essa sala realmente pode trazer de mais informações sobre a comunidade judaica? Aqui falamos um pouco da presença judaica em Portugal, primeiro no geral e depois mais especificamente em Trancoso. Falamos de como é que foi a convivência entre judeus, cristãos velhos, segundo os vários reinados que aqui temos, porque alguns reis eram mais permissivos que outros com a cultura judaica. Falamos na grande mudança que foi com Dom Manuel I, em que é aqui que se dá a viragem, ou seja, a partir daqui nascem, digamos assim, os cristãos novos, com Dom Manuel I. Falamos também sobre os autos de fé, os sanbenitos que eram usados nos autos de fé pelos infratores, digamos assim, que eles achavam que eram infratores. A maior parte da acusação de prática de judaísmo, mas também de outras práticas. Temos também aqui representadas as marcas que já fomos vendo na cidade, portanto, as marcas religiosas, que possivelmente poderão identificar então a casa dos cristãos novos. Aqui na cidade temos à volta de 250, estão aqui todas identificadas neste tablet com a lista completa. Vemos aqui também representada a entrada, então, como falou José Carlos, da Inquisição em Trancoso. Diz Alexandre Herculano que à volta de 300 crianças ficaram à deriva, porque os pais de alguns fugiram, outros foram presos, e descreve perfeitamente o horror que foi a entrada da Inquisição aqui. Em especial também temos aqui no canto da sala um memorial com 500 nomes, pessoas só de Trancoso que foram levadas à Inquisição, começando em 1541 com Gonçalo Anos Bandarra, que já conhecemos, até 1759, portanto quase 300 anos do horror da Inquisição. Hoje ainda, né, a gente está
sempre tendo notícias das pessoas desesperadas, não é? As pessoas reclamando do seu dia a dia, reclamam-se por qualquer coisa e a gente vê o sofrimento, não é? Dessa comunidade, e realmente a gente tem que repensar um pouco mais nos nossos valores, principalmente nos dias de hoje. Precisamente. A Rua da Alegria. Esta rua é bastante especial. Nesta altura não vemos as hortênsias floridas. Maio, junho, mais ou menos, na altura do verão, encontramos as ruas ladeadas por flores, quase que nem se consegue passar aqui os dois juntos. É especial por isto, porque é uma rua lindíssima, e depois também porque existem aqui à roda de 125 marcas do criptojudaísmo. Portanto, é nesta rua que encontramos a maior parte destas marcas. Vamos virar aqui e vamos ao castelo. Carla, estamos numa capela. Capela de Santa Bárbara. E aqui temos o Castelo de Trancoso. Caramba, que máximo! Nossa Senhora! É o nosso vistoso castelo. Fala um pouquinho dele. Aquilo que nós sabemos em relação ao seu nascimento, digamos assim, será por volta do século VIII, IX. É a primeira vez que ouvimos falar sobre ele no testamento de Dona Flâmula. Era assim a senhora do castelo. E ela doa o Castelo Trancoso ao Mosteiro de Guimarães. É um castelo que foi utilizado estrategicamente a nível militar. Nós estamos aqui muito perto da fronteira, tivemos reconquistas cristãs com Espanha, invasões francesas, portanto o nosso castelo estava estrategicamente colocado aqui neste sítio. Temos como atração principal aqui a Torre de Menagem, que primeiramente seria só a Torre de Menagem, tem um estilo militar, entroncado, portanto remete-nos ao islâmico, portanto pré-românico. E então aquilo que sabemos é que ele tem 5 torres. Aqui seria então uma capela, como já falámos, Capela de Santa Bárbara, a casa do alcaide primeiramente, e seria depois um teatro mais tarde, nesta parte aqui, e um poço cisterna que fica colocado precisamente ali. Temos alguns vestígios de casas que haveriam aqui naquela ponta do castelo, e subindo à Torre de Menagem conseguimos ver em linha reta Espanha para este lado. Qual é a primeira cidade da Espanha aqui próxima à Guarda? Cidade Rodrigo. Será a mais próxima daqui de Trancoso. Estamos então protegidos de todos os lados, né? Exatamente. Com a Santa Bárbara. E aqui o castelo onde os bravos portugueses se defendiam. Exatamente, com uma única entrada no castelo, portanto aquela porta seria a única de entrada, e era assim que éramos protegidos naquela altura. Eita! Que você tenha uma noção de como é grande Trancoso. Esse lado, os terrenos vazios, e aqui as casas, o centro de Trancoso. Mas não podemos passar daqui. O presidente me disse mais cedo, entre outras iguarias, que nós iríamos provar sardinhas doces. Não podem sair daqui sem provar as sardinhas doces. Muito calóricas, mas boas. Então, no próximo bloco,
vamos saboreá-las, porque afinal, assim é Portugal.